Quando que o pai pode perceber, diante de algum sinal, que aquilo já não é mais algo aceitável para um comportamento, né, que nós entendemos como normal? Quando, por exemplo, eu já fico apavorado quando eu vejo criança judiar de animal. Para mim já é um sintoma claro ali de uma psicopatia, mas eu não sou médico, é você que vai Sim, explicar sim. pra gente. Mas é algo que, para mim, é um comportamento que é uma aberração quando eu vejo criança, né, pegar o cachorrinho e jogar pra cima. Eu não gosto dessas coisas. Como é que um pai pode ficar atento nesse sentido para não ver que o filho está desvirtuando para um campo que pode ficar muito perigoso lá na frente? Mais uma vez, os pais entendendo que eles precisam acompanhar os filhos, né? Pode ter tempo de tela? Pode, mas no dia a dia, na semana, eu tenho que manter um relacionamento, uma troca de conversa, saber o que está acontecendo, o filho ter abertura. Um dos fatores que eu, né, uma época, eu sempre acabo investigando muito os quadros, né? Eu tenho interesse de entender como que as coisas funcionam, né? Muitos dos jovens vão tendo o entendimento que se constrói de que eles não podem contar com os pais, de que, né, não necessariamente foi dito, mas muitas vezes foi compreendido da forma porque os pais não fazem o exercício de entender a realidade deles, como é que é o desenvolvimento deles. Então, uma pergunta que eu faço para praticamente todos os pais de pacientes que internam por tentativa de suicídio, por exemplo, é se eles vivenciavam isso, ouviram isso no passado, questão, né, que poderia ter somente um fator genético, ambiental que tem e reforça, existe, claro, isso, né? Mas a grande maioria não teve isso na geração anterior, né? A gente não via automutilação, tentativa de suicídio tão recorrente. A maioria dos pais negam, né? Eles não viam isso na época deles, nem um ou outro na própria família, que aí já é uma questão provável de fator genético de doença mental, né? Ambiental, que está indo à frente, mas é uma mudança do modo de funcionar que a sociedade está estruturada no momento, né? Então, se eu não tenho um entendimento e um acompanhamento, e é uma das dificuldades até que a série do Netflix demonstra, eu perco o parâmetro, né? Então, para mim, eu vou dizer, eu como médico tratando os adolescentes, várias vezes eu fico, cara, mas eu não entendo, a gente melhorou até aqui e não sai. E aí você vai ver, é a tela que não muda, porque as orientações que a gente passa muitas vezes não necessariamente são seguidas, né? E aí a tela em excesso, aí não tem rotina, não tem horário de dormir, vira uma loucura que a gente não se dá conta. E justamente numa faixa etária, né, adolescência, que é uma fase normal de imaturidade cerebral. Então, aquela região frontal que eu falei lá atrás, que ela é imatura, na adolescência, o cérebro todo está tendo um boom de desenvolvimento que vem junto com os hormônios, que é uma segunda etapa de maturação cerebral, mas que o jovem ainda, é normal isso, né? O adolescente ainda não tem capacidade de autocontrole, tomada de decisão, mensurando consequências de longo prazo, algumas percepções, né, autopercepções de entender, interpretar o que sente, a questão empática, são restrições e até de modular, né, de modulação dos sentimentos, eu digo, é como se fosse demonstrar. Também, para muitos quadros, é restrito. E aí, se a gente pensa que é um jovem que não vivenciou isso também, não se relacionou, dependendo isolado crônico, nem com os pais, muitas vezes, o quanto que isso é empobrecido, né? Então, aí acaba tendo um acesso que nas telas hoje, se a gente né, os pais não entenderem que né, a gente tem um mundo aberto na tela, né? O jovem, se não tiver restrição, cuidado, acompanhamento dos pais, tanto pelo uso, né, para sustentar uma rotina que antigamente, né, se a gente pensar, hora de dormir, era regra, em casa tinha problemas, se não fosse dormir, né? E hoje os jovens com facilidade até enganam os pais, né? Vão pro quarto, tá na tela lá e vai até tarde, de manhã. Doutor, vai tudo virando de ponta cabeça, né? Na fase adulta, infelizmente o suicídio está aí, existe, e eu não entendo porque as pessoas não falam isso de forma aberta, até uma forma de prevenção, educação, né? Para a gente conseguir identificar um amigo, um familiar que está no risco iminente de se autoflagelar. Bom,
Na fase adulta, dívidas causam, né, fazem com que principalmente os homens se suicidem, porque vocês têm mais dificuldade de se abrir do que nós mulheres. Depressão, ansiedade, tudo isso acaba levando a pessoa a se matar. As crianças, quais são os motivos que fazem eles, ou na tentativa, ou conseguir executar ali o ato, né, de suicídio? O que fazem essas criancinhas tentar contra a própria vida? Eu vou te falar um pouquinho de experiência, falando dos casos mais jovens que eu conheci. Em geral, os mais jovens são crianças jovens, aí eu estou falando 8 anos, 9 anos, que tentaram suicídio, que a gente pensa, pô, como é que nessa idade faz isso, né? Em geral, são crianças que têm um jeito mais rígido, inflexível, têm uma questão cognitiva com uma intolerância maior à frustração, seja por não ter vivenciado muito isso, mas também tem um basal biológico, genético mesmo também, e normalmente com um ambiente familiar desestruturado, com um transtorno mental não tratado, não identificado e tratado, né? Então, muitas vezes o pai ou a mãe, um quadro de bipolaridade grave, por exemplo, crise, descontrole, agressão, que a criança vivencia o tempo todo, e aí com esse funcionamento rígido e com uma sensibilidade maior, ela sente aquilo num nível muito maior e com um raciocínio, a gente fala exagerado e catastrófico, mas com uma amplitude muito maior, e ela não tolera aquilo. E isso é importante até para quem está escutando compreender que as tentativas de suicídio, o indivíduo ele não quer morrer, ele quer acabar com o sofrimento. Ninguém quer morrer, né? Então é importante entender isso, que é uma coisa diferente. Quando acontece, eu falo que quando dá um nó na cabeça, você fica, cara, aí você dá uma desculpa qualquer porque você não consegue entender como é que alguém chega a ponto de fazer isso, né? E, né, eu tenho casos que o paciente está inteiro, né, ali, ele mesmo não acha que vai fazer isso nunca, né? Mas se começa a ter questões, e a gente tem que entender dinâmica de vida, né? A questão de, por exemplo, um fator financeiro, isso isoladamente não é algo que a gente pensa em suicídio, mas é algo que, se tem algum fator biológico não sendo identificado, né, com uma questão, às vezes, né, uma dificuldade já com o filho, ou um relacionamento, e aí ainda isso acontece, pode ser um fator, né, predispositor. E aí na criança, no adolescente, entra um tanto daquilo que eu comentei antes, que é a questão dos jovens virem com uma percepção reduzida da realidade, me parece, assim, de vivência, né, de experimentar as coisas, de sentir, então e acabam tendo uma reatividade, eles toleram muito menos, então a questão ali como se fosse uma fraqueza de enfrentamento, né, é uma limitação, eles estão tendo um desenvolvimento, um atraso no desenvolvimento psicológico. Hoje já tem estudos mostrando que o coeficiente de inteligência dessa geração é menor do que os dos pais, que é uma das primeiras vezes que isso acontece, né? Esse tabu de que né, existia muito esse tabu, né? Não vou no psiquiatra porque eu não sou maluco, eu não sou louco e tal. E é uma grande besteira, né? Uma grande besteira, porque, né, até a Gi faz consulta com psiquiatra e que eu saiba não é maluca. Às vezes. Às vezes é um pouco maluca, né? Mas é importante disseminar esse conhecimento para que as pessoas busquem profissionais que estudaram como você para resolverem essas questões de sanidade mental, que é algo extremamente normal, né? Você estudou para isso. Claro. Né? Tem esse tabu ainda ou você percebe que vem sendo quebrado ao longo dos anos, doutor? Eu sempre, quando falo nesse ponto, eu lembro de um professor meu que falava que os loucos não estavam sentados na minha frente, né? Os loucos não têm crítica. Sim, então, é verdade. Não se dão conta que tem problema, né? Claro. Ali, quem tem crítica e está buscando tratamento é porque tem autopercepção de que precisa de ajuda, né? Isso não é vergonha, não, né? Não, é maturidade, não é fraqueza, né? Tem gente que tem a percepção de que é fraco assumir que tem problema. Não. O que faz você ter maturidade de enfrentar, de lidar com as situações, de tomar escolhas melhores, de desenvolver para ter uma condição melhor para enfrentar a tua vida e ter uma qualidade, saber o que faz você ter qualidade de vida e buscar isso e sustentar esse equilíbrio, né? É o autoconhecimento.
Se você não desenvolve autoconhecimento, isso traz maturidade emocional, estrutural, né? Então, é importante entender também momentos, por exemplo, depressão, a gente vê como doença, 100%, né? Ela tem, sim, uma conotação de doença, no sentido de trazer uma quantidade de sintomatologias e de prejuízos para o indivíduo que acabam, muitas vezes, tirando ele de um desenvolvimento, não é, da rotina dele, com um sofrimento grande, até podendo colocá-lo em risco de vida, mas, ao mesmo tempo, são momentos em que várias coisas ali emocionais vêm acontecendo e propiciaram isso. Tem um fator, às vezes, biológico que produz isso por questões químicas, físicas, químicas mesmo, né, neurológicas mesmo, mas muitas vezes tem questões emocionais, e que a depressão é um processo de eu conseguir fazer a autopercepção. Pelo sofrimento, eu consigo olhar para mim internamente. Então, é um momento que, se eu utilizar isso de forma adequada, né, acompanhar com um psiquiatra para, se precisar alguma medicação, seja temporariamente ou por mais tempo, fazer acompanhamento psicológico, que é essencial, né, para eu, nesse momento, entender por que as coisas chegaram até esse ponto, o que eu não vi, não percebi, deixei acontecer, achei que outro tinha que fazer por mim para que minha vida fosse de tal forma, e o protagonismo da vida da gente está na nossa mão, né? Se eu achar que você tem que fazer algo, que quando aquilo acontecer, eu vou ter isso, esquece. Eu que tenho que mudar o modo com que eu acho que as coisas fazem sentido para minha vida.